Você quer ver eu organizando a minha vida na prática? Então você vai gostar do vídeo de hoje. Esse vídeo vai ser um pouco diferente do normal, porque eu vou realmente te mostrar o meu processo na prática ali, enquanto estou fazendo mesmo a minha organização na vida real. Mais especificamente, a gente vai ver uma etapa do processo nesse vídeo, que é a etapa de capturar tudo que está chamando minha atenção, que não está no lugar que deveria estar, tudo que eu percebo que tem algo da minha mente me dizendo, tem alguma coisa a ser feita em relação a isso. Essa ideia de tirar os laços abertos da cabeça e externalizar, colocar em algum lugar para você enxergar depois e decidir o que tem que fazer, vem do método GTD, Getting Things Done. Em português é conhecido por esse livro aqui, A Arte de Fazer Acontecer. O método GTD ele tem meio que duas partes. Uma delas para você ganhar controle das suas ações no dia a dia, e dentro dessa parte tem 5 passos, que é por onde o GTD mais é conhecido, que é capturar, clarear, organizar, refletir e agir, né? Engajar ou agir. Mas também tem outra parte do método que ele fala sobre horizontes de foco, como você não apenas ter controle do seu dia a dia com esses 5 passos, mas também trazer perspectiva, visão de futuro, e aí é onde a gente pensa então nossas metas de longo prazo e vai alinhando isso com o que a gente está fazendo hoje. Tá? Só para dar assim muito simplificado sobre o GTD. Então nesse vídeo a gente não vai falar sobre o método todo, não vai ser um vídeo de livro como eu costumo fazer aqui, mas eu até posso fazer outro vídeo para te contar mais sobre o método de modo geral, mas hoje a gente vai se aprofundar na prática de uma das etapas, que é a etapa captura. É o passo 1. Quem gosta de GTD já se acostumou a ter uma bandeja na mesa, um escaninho, para colocar papeizinhos soltos que chegam no dia, correspondência, anotações, enfim, de tempos em tempos eu gosto de pegar o livro para essa captura maior, seguir o passo a passo. E eu pensei, vou fazer isso e gravar para vocês. Eu espero que seja bem proveitoso, que você goste de ver o processo e também aplique aí na sua vida. Lembrando que esse é um passo, né, de vários outros. Depois de fazer essa captura, você precisa organizar tudo, mas hoje a gente vai ver o primeiro passo. E se você quiser ver as sequências depois, você aproveita, já se inscreva no canal e me deixa saber que você está gostando dessa ideia de ver o processo aqui na prática. Então no dia a dia, quando você já tiver com a sua organização rodando ali com consistência, como eu falei, você vai precisar de um escaninho na sua mesa, né, algumas caixas de entrada estratégicas, e aí é só manter isso rodando. Todo dia você vai colocar coisa ali, todo dia você vai tirar coisa dali para colocar no lugar. Mas a primeira vez que você passa por esse processo, ou de tempos em tempos, só para realmente assim fazer uma captura maior, quando você começa a perceber a necessidade de parar e fazer a captura como se fosse a primeira vez, até seguindo um passo a passo ali do livro, né? Porque no dia a dia eu nem olho tudo que tá ali no livro, né? Mas seguindo então um passo a passo mais certinho, eu gosto de pegar um espaço grande, por exemplo, uma mesa como essa. Então ela vai ser o meu local de captura de hoje, ou a minha super caixa de entrada pro dia. O que eu vou fazer agora? Eu vou andando pelo ambiente e vou capturar, eu vou pegar qualquer coisa que não está no lugar que deveria estar, ou que está me mostrando que tem algo a ser feito em relação a isso. Isso não quer dizer que eu vou fazer hoje, nessa semana. Só quer dizer que quando eu olho para aquele objeto, o meu cérebro diz: tem alguma coisa que tem que ser feito aqui. Então, por exemplo, se eu passar e ver um quadro na parede, esse quadro aqui, faz de conta que eu olhei aqui para ele e vi esse quadro, preciso fazer alguma coisa em relação a ele? Não, então eu não preciso capturar nada. Porém, se eu perceber, se esse quadro estivesse no chão e aí eu olho para ele e penso, eu tenho que pendurar esse quadro na parede. Aí meu cérebro está me falando que no fundo tem uma informação ali, tem uma ação atrelada quando eu olho para aquele objeto. Então nesse caso, ou você pega o quadro e coloca na mesa, ou simplesmente, como eu gosto de fazer mais nesses casos, quando são coisas grandes, eu anoto o que meu cérebro me disse. Então eu anoto pendurar quadro e coloco também na minha caixa de entrada. Para facilitar o processo nessa captura física, né, do ambiente físico, além de ter um lugar para ser a minha super caixa de entrada, eu gosto de andar pelo ambiente com um cesto, porque aí fica mais prático, né? Então eu vou andando, se eu vou vendo algo fora do lugar, eu coloco aqui, se encher eu coloco na mesa e aí assim vai. E aqui dentro também eu já tenho um bloquinho de notas com uma caneta, porque aí se acontecer, tipo esse exemplo aí do quadro, eu já anoto ali e vou colocando, tá bom? Então, bora começar. Ó, aqui mesmo tem uma televisão, a gente comprou uma televisão nova e tem uma televisão velha ali que a gente tem que fazer alguma coisa em relação a isso. No fundo, é tarefa do meu marido, mas aí eu vou pegar aqui pra ver se já tá no radar dele o que ele tem que fazer em relação a isso. Então eu vou anotar. Nesse primeiro momento eu não preciso escrever muita coisa,
colocar a TV velha, já basta. Então eu poderia pegar a televisão e colocar aqui, mas basta eu escrever aqui essa informação, TV velha, depois a gente vai deixar isso mais concreto em outros passos do método, tá bom? Mas na fase da captura tem que ser rápido, prático, só capturar. Percebi que olhar essa televisão, meu cérebro apita aqui, essa televisão no chão, e aí então eu capturo TV, tá bom? TV velha, já basta. Aí eu vou dar, ó, eu só tô na primeira parte do ambiente. Isso aqui é um teco da parede. Ai, gente, é uma tampa, na verdade. Aqui na Alemanha, onde eu moro, tem uns buracos assim na parede, que é onde ali tá todos os fios ali dentro e tal. Isso aqui caiu tem alguns meses. E quem colou de novo? Ninguém. Essa almofada tava ali, em cima da mesinha da Melissa, sei lá por quê. Então já vou colocar no lugar certo, que é em cima dessa cadeira aqui. Então você vê que, por mais que eu faça o processo com constância, organização é pra vida toda. Todo dia tem alguma coisa pra gente passar por esse processo. Então, no dia a dia é normal que a gente vá... Algumas coisas vão passando, tipo televisão, isso aqui vai passando. Então, é legal ter esses momentos de vez em quando, uma vez a cada trimestre, uma vez por ano, que seja pra você fazer essa captura mais completa. Um vaso de uma amiga que deu um manjericão pra gente cuidar enquanto ela viajava. Infelizmente temos só o vaso para devolver. Papéis soltos, eu fico colocando na bandeja que eu já costumo usar na minha escrivaninha. Isso aqui, pedi para entregar, mas não gostei, tem que devolver. Você pode fazer também, por exemplo, se você perceber, né, um objeto que você vai colocar na mesa, você pode colocar um post-it também, se quiser, tipo, devolver, né? Você pode já colocar por que você capturou esse objeto. Mas muitas vezes nessa primeira etapa eu só capturo, coloco aqui, ou algumas coisas eu vou anotando no meu bloquinho, e só depois, na próxima etapa, que eu penso o que exatamente eu tenho que fazer em cada coisa. E o que eu vou fazer agora, né? Esse cestinho tá ficando pesado. Acho que é um ponto importante, que eu até percebi agora que eu faço isso. Se é algo que eu tenho que arrumar, fazer algo em relação a isso, eu, em vez de colocar aqui, é melhor colocar aqui na mesa, justamente porque é uma coisa a resolver. Então, por exemplo, não é o caso, isso aqui tá cheio, isso aqui é de fazer bolhas, né? Tá cheio, então eu tenho só que guardar no lugar certo mesmo, por isso que vai ficar aqui na cestinha. Se eu percebesse que eu peguei isso aqui e tá vazio, eu perceberia que tem uma ação atrelada, que é colocar o refil. A gente tem uma garrafa grande, assim, de sabão, água e sabão, que a gente fez, e aí quando acaba a gente vai e usa esse refil. Então se eu percebesse que isso aqui que eu tenho uma ação em relação a isso, eu anotaria a ação, deixaria isso aqui em cima da mesa para eu resolver daqui a pouco ou depois decidir qual que vai ser a ação. Nesse caso não, é só guardar mesmo no lugar disso aqui. Então eu vou deixar aqui no cestinho, já que a maioria das coisas que tem aqui é da minha filha, então eu vou lá no quarto dela, já vou colocar no lugar o que tem pra colocar e fazer o mesmo processo que eu fiz aqui na sala, fazer lá também. Se tiver brinquedo fora do lugar, claro, se for uma coisa que eu vou tirar daqui e colocar lá, assim, do lado, eu já coloco na hora no lugar certo, né? Mas eu percebo que é algum brinquedo ou algum objeto que na verdade a gente coloca em outro lugar, ou você tem alguma coisa a arrumar, e aí eu tiro do quarto dela. Então agora vou aqui pegar meu cestinho, pegar meu bloquinho. Lembrando que isso aqui não é só sobre a organização da casa, tá? No fundo, parece que a gente tá fazendo organização da casa, mas não é. A gente tá fazendo uma organização daqui, ó, da mente. Está começando pelo ambiente físico, porque às vezes é até mais fácil, assim, né, de perceber o que tá fora do lugar. Mas depois a gente também vai fazer, ó, aqui da cabeça, porque também acaba tendo muita coisa fora do lugar. Mas justamente isso que a gente tá escrevendo aqui, tem que fazer alguma coisa em relação a essa televisão velha, tem que prender, colar essa coisa aqui na parede. Quando você não captura, está na sua cabeça já. Tipo, talvez você nem perceba, mas todo dia, quando eu olho levemente para esse buraco da parede, porque isso aqui não foi colado ainda, tem alguma porcentagem ali da minha energia mental sendo dedicada a isso, mesmo que eu não perceba. Energia mental que está sendo tirada em coisas mais importantes para mim. Então eu poderia usar essa energia mental em projetos, em ideias, ou em resolver algum problema mais prioritário para mim, mas de alguma forma tem parte dessa energia mental está sendo gasta em coisinhas meio bobinhas, como o buraco na parede. E enquanto a gente não coloca isso no sistema, não coloca isso no nosso processo de organização, isso vai consumindo. Então,
Parece que a gente está fazendo uma mera organização da casa, mas no fundo a gente está organizando a nossa mente e a nossa vida como um todo, tá? Começando pelo ambiente físico. Então agora eu vou lá pro quarto da minha filha e já volto. Deixa aqui você vem na mesa. Caderninho na mão. Conforme eu vou tendo insights, eu vou vindo aqui falar pra vocês. Eu tava no quarto da minha filha arrumando, e aí eu vi a bolsa dela e pensei, tenho que reorganizar, né? Então faz parte da rotina já organizar a bolsa da minha filha, né? Então, se olhar se tem alguma coisa ali, sei lá, uma roupa suja que quando a gente tava no parquinho teve que trocar e ficou ainda ali a roupa suja e a gente não tirou, por exemplo. Então faz parte tirar isso dali, colocar um conjuntinho de roupa nova, ver se tem fralda, ver se tem algum brinquedinho, enfim, tem as coisas que sempre tem que ter ali dentro. E aí eu vi a bolsa dela, já me deu vontade de começar a fazer isso. Eu tenho que organizar a bolsa dela, vou fazer. E sem tomar cuidado, senão esse processo de captura fica gigante. Foca que aqui o intuito é capturar, não é executar ainda, não é agir, não é executar. Então eu percebi, eu tenho que rever a bolsa dela, tá bom, captura isso. É importante se a gente começa a se perder no processo. Aí eu capturei a bolsa da minha filha, organizar a bolsa da filha, tá ali no lugarzinho dela. Depois, quando chegar a hora de executar, eu vou e executo. Mas agora eu quero só capturar o que tá aqui, ó, chamando, pegando energia mental da minha mente, porque no fundo já sei que aquilo tá aí aberto na minha vida, tá bom? Fica aí essa dica pra você, porque isso já foi um problema pra mim em vários momentos. Eu usava muito tempo nessa etapa, porque eu estava misturando captura com organização, com execução, tá bom? Aqui o foco é capturar. Claro, se eu tô ali tirando as coisas fora do lugar, já percebo que eu tenho que colocar, tirar daqui do chão e colocar ali naquela estante, eu já coloco, né? Tudo bem, está organizando. Toma cuidado de não começar a embolar tudo, senão justamente às vezes é muito sutil a diferença, né? Eu poderia agora simplesmente começar a organizar a bolsa dela e aí fica muito trabalho para essa etapa, tá bom? Então toma esse cuidado. Essa minha bolsa aqui também vou capturar, escrever aqui minha bolsa, porque eu também quero dar uma olhadinha ali, revisar, jogar coisas fora. Teoricamente eu gosto de fazer isso uma vez por semana, mas eu percebi agora que faz tempo, eu tive acho que algumas semanas que eu não toquei, assim, eu tô usando a bolsa, mas não tô fazendo esse processo de organização dela. Então, vou fazer isso agora? Não, anoto aqui minha bolsa, organizar minha bolsa e depois eu faço. Tudo que for papel que eu for achando que eu preciso organizar depois, eu vou colocar aqui. E agora eu vou pra cozinha. Como não foi a primeira vez que eu fiz isso, até que não encheu tanto a minha mesa assim, né? A primeira vez que eu fiz esse processo, eu fiquei com a mesa lotada de coisa. Então, dessa vez não tem tanto. E também porque eu não entrei a fundo dentro das coisas, como eu já falei, né? Então, eu poderia ter olhado dentro de todas as gavetas, todos os armários, e aí isso eu não fiz. Mas o que eu fiz em alguns casos foi capturar aqui no papelzinho que eu quero destralhar e organizar alguma coisa, que é o caso de um armário da cozinha. Tem um armário ali que eu já percebi que quando eu abro os de copo, tem um armário de copos na cozinha que eu já percebi algumas vezes que quando eu abro me vem na minha cabeça assim, eu tenho que jogar algumas coisas fora, tem muita coisa. Então, muitas dessas coisas no dia a dia eu já capturo quando eu percebo que tá chamando a minha atenção na minha cabeça. Mas hoje foi então esse momento reservado para capturar o que eu não capturei até agora, né? Mesmo tendo já esse processo em andamento, o que é normal. Então eu tenho alguns objetos aqui físicos, tenho uma pilha ali de papéis, papelado é um negócio que pode acumular rapidinho, e eu tenho também algumas anotações aqui que eu fui fazendo conforme eu fui passando. É normal que você vai ter na sua lista várias coisas que não são tão importantes assim. Provavelmente até por isso você está procrastinando em fazer alguma coisa em relação a isso. É que nem essa televisão aqui. É uma coisa que eu sei que eu não quero ficar com a televisão aqui na sala, no canto, né?
a gente tem que fazer alguma coisa em relação a ela. Doar, reciclar, enfim, ter alguma coisa para fazer e a gente não quer que fique pro resto da nossa vida essa televisão aqui na sala. Mas não é uma coisa super importante, certo? Entre as minhas prioridades, tem outras coisas que são muito mais importantes para mim do que não ter a televisão na sala. E por isso a gente vai empurrando essas coisas. Então, realmente, não quer dizer que isso vai ter que virar minha prioridade agora. Mas só de perceber que isso está tomando conta da minha psique, de alguma forma, da minha mente, de alguma forma, e colocar isso no sistema de organização para ser executado em algum momento que eu não estiver fazendo minhas prioridades, né? Isso ajuda a gente a executar esses itens também e ir dando vazão, então, não acumular as coisas por aí. Mesmo que você perceba itens que não são tão importantes, que você não pretende resolver nessa semana, captura mesmo assim. Uma coisa que eu queria falar nesse momento é sobre alguns probleminhas que às vezes as pessoas encontram, alguns desafios, ou algumas armadilhas, acho que a armadilha é a palavra correta que eu queria aqui. Algumas armadilhas desse processo de capturar que algumas pessoas podem encontrar. Eu acho que o primeiro é realmente ficar pegando tudo e trazendo para a caixa de entrada. Apesar disso poder ser útil, especialmente se é coisa muito grande ou se você percebe, por exemplo, quero destralhar um armário, né? Você não vai precisar pegar o armário e colocar na mesa. Então faz isso de anotar. Então eu já falei essa dica na verdade, mas só para ficar mais didático, anota o que está te incomodando em relação àquilo, o que é esse item, anota aqui de uma forma simples. O segundo ponto é se você encontrar coisas que você sabe que é lixo, joga no lixo. Você não precisa colocar aqui para depois você jogar fora, né? Então, quando eu tava aqui andando pelos cômodos, eu achei alguns papeizinhos ou alguma coisa que poderia jogar fora, coloquei também nesse cesto e depois eu já fui e joguei tudo fora. E isso também não quer dizer que você tem que jogar coisas fora. O que a gente tá fazendo aqui é capturar o que tá chamando a sua atenção. Não quer dizer que você é obrigado a destralhar a sua casa agora e jogar tudo fora e passar por esse processo, tá bom? Você joga fora o que você tem certeza que você quer jogar, o que você não sabe o que você quer fazer com aquilo ainda, você pode apenas capturar o que você perceber que é esse laço aberto, como o David fala no livro, tá bom? Sobre aquele item. E se você acabar encontrando algum item ou perceber ou algum item fizer você lembrar de algo urgente, possivelmente você vai querer parar tudo para executar, para resolver aquilo. Nesse momento, se pergunte se realmente é urgente, se realmente é necessário. Se for realmente algo que você esqueceu e aí agora você lembrou que você tem que resolver agora e não dá para depois, resolva isso agora. Tudo bem. Dá uma pausa no seu processo de captura, vai, resolve o que tem que resolver e depois volte. Mas tenha critério nisso, porque senão pode tudo parecer urgente, tudo tem que ser resolvido e aí você começa a pipocar, sair dessa atividade de captura para começar a executar. É que nem ali o exemplo de arrumar a bolsa da minha filha. Quando eu tava naquele momento de capturar, eu percebi, eu tenho que organizar essa bolsa, acho que eu não fiz essa semana, eu preciso fazer isso. Brevemente a minha cabeça falou que eu preciso fazer isso agora. Eu mal percebi isso, eu já tava começando a fazer. Mas aí eu falei, peraí, opa, é realmente urgente, eu já estou saindo da tarefa de captura e estou entrando em execução. Eu preciso realmente executar isso agora? E aí eu percebi que não. Claro, eu percebi que não é uma coisa que eu posso deixar passar muito, porque senão vai virar urgente. Senão vai chegar aquela hora que a gente vai ter que sair com ela e vai estar com a bolsa tendo que fazer e tal, e fica aquela correria. Mas é possível eu agora, nesse momento, capturar a tarefa e executar depois. E caso você perceba esses itens quase muito urgentes, que você não precisa para tudo para fazer agora, mas também não quer misturar com o resto que não é muito importante, faz uma pilhazinha ou uma lista separada das coisas que são mais urgentes, tá bom? E aí você vai começar a resolver por elas quando você chegar na parte de execução. Então até aqui a gente concluiu a nossa captura física do ambiente físico e agora a gente pode ir também para uma captura mais mental. Perceber quais são as tarefas, ideias, projetos que estão rondando a sua cabeça e que você não colocou ainda de forma organizada no seu sistema. E da mesma forma que a gente fez com o ambiente físico, nessa primeira etapa a gente não se importa com o que é urgente, com o que é importante, com o que não é. A gente se de alguma forma aquilo faz um plim na cabeça, tem algo a ser feito aqui, você captura. Mesmo que você saiba que você não vai fazer isso agora, nessa semana e tal. No livro do Getting Things Done, Arte de Fazer Acontecer, ele traz uma lista que é para fazer esse gatilho mental. Então, uma lista de itens que você vai ler e perceber se aquilo
surge alguma coisa na sua cabeça. Então eu fiz uma lista resumida aqui para você, tem tanto da área profissional quanto a área pessoal. Claro, se você ler o livro, vai ter uma lista lá bem mais completa, tá bom? Vale a pena também dar uma olhada. Mas vamos então para os gatilhozinhos do bem para laços abertos na área profissional. Projetos que você precisa pesquisar sobre, começar ou completar. Então vê aí o que está na sua cabeça, que não está aí no seu sistema, quais são esses projetos. Aí se você perceber alguma coisa, você vai e anota. E e-mails ou ligações. Você percebe que você precisa mandar algum e-mail, responder algum e-mail, ou ligar para alguém, ou responder uma mensagem. Eu tenho uns áudios longos que eu preciso responder, que eu adoro áudio longo, mas sou meio devagar para responder. Então eu tenho que também ver isso. Então a gente pode aproveitar agora e capturar o que pipocar na sua cabeça. Então eu vou agora ler a listinha que eu fiz e se você perceber algo a ser capturada, dá uma pausa no vídeo, captura ou vai capturando junto, depois reouve essa parte, tá bom? Vamos lá. Relatórios, apresentações, reuniões a serem agendadas, preparos para reuniões, preparos para outros eventos que vão surgir, desenvolvimento profissional, então algo que você tem que aprender, um tema ou alguma habilidade que você tem que desenvolver para o seu trabalho, equipe, então tem algo a ser feito em relação à sua equipe, desde contratar alguém ou conversar com alguém sobre alguma coisa. Isso serve tanto se você tem uma equipe, ou se você faz parte de uma equipe, ou se você quer ter uma equipe, ou se você se envolve de alguma forma com prestadores de serviços. Vendas, atendimento ao consumidor, marketing, criação de conteúdo. Você também pode pensar aqui nas suas responsabilidades do seu trabalho, né? Então eu falei categorias mais gerais, mas pensa aqui, qual que é a sua profissão, qual que é o seu trabalho, os papéis que você desenvolve, as responsabilidades que você tem. Então pensa nisso para ver se dá um clique ali de alguma tarefa ou algum projeto que você precisa anotar. Na área pessoal, aqui vai a listinha para ajudar a dar esses lembretes. Compromissos ou algo a falar com família, compromissos ou algo a falar com amigos, compromissos com a sua comunidade, itens que envolvam a sua espiritualidade ou religião, aniversários, festas, comemorações, datas comemorativas, graduações, casamentos e outros eventos pessoais. Tem alguma coisa que você percebe que está por vir, visitas, né? Você vai visitar alguém ou você vai receber alguma visita. O que a gente quer fazer aqui é perceber se tem algo a ser resolvido, tá? Então, eu sei que daqui a um mês vai ter uma viagem e eu não comprei ainda o ticket, ou não reservei hotel. Então, já começa a capturar isso, que é algo que você percebe tem que ser resolvido. Então, viagens, e era o próximo item, já falei. Então, visitas, viagens, finanças, então desde notinhas, com dívidas, investimentos, empréstimos, taxas, tarifas que você tem que pagar. Então, vê se tem alguma coisa aí, imposto de renda, enfim, ver se algo pipoca em relação a essa área. Então tem algum item na sua casa ou alguma peça de roupa que você percebe que você tem que consertar, costurar, colar, enfim, reparos, consertos e reparos de forma geral. Manutenção da casa, então você perceber que tem algumas tarefas ali de limpeza, de organização, que está no seu radar, que está percebendo que você tem que fazer. Anota também. E compras, né? Então, desde as compras do dia a dia ali, do mercado, como também você perceber, tô precisando de uma blusa preta. Então, anota. Vê se vem alguma coisa na sua cabeça. Aliás, eu acho também que desde que eu comecei a usar esses métodos, claro que ainda acontece umas comprinhas por impulso, mas se você tem uma tendência a comprar coisas por impulso, isso ajuda bastante, porque você dá uma pausa, sabe? Entre a compra, a ideia de comprar e a compra. Você vai perceber o que você precisa, colocar numa lista e só depois comprar. Então, isso, como eu falei, pode acontecer ainda de você fazer impulsivamente, mas para mim reduziu muito essas compras por impulso. Depois de concluir essa etapa, eu deixo aqui de reflexão. Pensa aí, vê no seu ambiente físico, você já tem caixa de entrada? Você tem, como eu falei, hoje a gente usou a mesa, mas no dia a dia você tem uma caixa de entrada ou também, assim, todos os lugares são caixa de entrada. As mesas vão lotando de coisa, quando você vê a sua escrivaninha, é uma grande caixa de entrada cheia de coisas espalhadas, né? Então, tenta ver quais são os locais no seu ambiente físico e digital, vamos pensar no físico primeiro, os ambientes físicos que acumulam coisas. Então, às vezes você percebe ali que tem uma mesinha que sempre tá acumulando umas bagunças, ou, como eu falei, a tua escrivaninha inteira tá cheio de tralha, ou tem um outro local na sua casa. Então, tenta identificar esses locais e aí coloca
um local específico, então em vez de ser todos os lugares, você tem um lugar específico, coloca uma bandeja na sua mesa. Aqui na minha cozinha também é um lugar que a gente acaba, né, na casa, assim, a gente não tem espaço no hall de entrada. Eu queria muito ter uma bandeja no hall de entrada, mas a gente acaba não tendo. Então tem um espaço na cozinha que a gente coloca também as coisas que tem a ver com nós, com a família, né? Porque aí também meu marido também pode olhar. E eu tento eliminar esses locais que eu percebo que acumula tralha, sabe? Também é uma boa você perceber onde que você coloca papeizinhos ou coisas que você recebe na rua. Então muitas vezes a bolsa vira ali um depósito de tralha. Pode ser legal também se ter uma pastinha ou ter algum lugar que você coloca quando você recebe, por exemplo, um papelzinho da rua, ou ter esse hábito mesmo de fazer essa limpeza da bolsa com mais recorrência. E se depois desse vídeo todo você perceber que tem mais algum local da sua casa que você precisa ainda fazer essa varredura aí, igual a gente fez hoje, mas que nesse primeiro momento você não conseguiu fazer ainda, você também pode anotar. Aqui no meu caso é o porão. O porão é um local que eu nem fui hoje olhar, mas que com certeza eu tenho que talvez reservar um dia só para isso, só para fazer a captura dentro ali do porão. Então, anotei aqui. Então você pode também fazer anotações. Eu com isso a gente conclui a primeira parte desse processo, que é a captura. E não se esqueça de se inscrever caso você queira continuar vendo essa série. Então dá uma olhadinha se o segundo vídeo da série já saiu, ou fique de olho, porque já já ele vai vir, em que eu vou pegar então o que está aqui e processar e aí realmente organizar, identificar o que tem que ser feito, quando e organizar no meu sistema. Então eu espero te ver por lá também. Por enquanto eu desejo um big abraço e tchau!